dele. Como não podia deixar de ser, hoje falaremos de ação de graças. O tema da mensagem: sejamos agradecidos. E eu só queria ler a introdução aqui. Agradecer é muito importante, porém muito esquecido também. Amém? Muitas vezes nós não agradecemos, ou não agradecemos o suficiente. Tomamos muitas coisas como garantidas em nossas vidas. Right? Realmente a gente não para muito para pensar. O ar que respiramos, certo? Quantas vezes a gente agradece o ar que respira? Right? A vida que o Senhor nos concede ter. E como o presbítero Márcio disse, quando a gente perde as coisas, a gente dá mais valor às coisas, não é? Quando alguma coisa corre mal. Mas nós precisamos ser agradecidos por tanto conforto e tanta coisa boa que o Senhor nos dá. No verão reclamamos que está calor, no inverno reclamamos que está frio, nunca está bom. Sempre a gente tem uma coisa. E uma das coisas que eu gosto muito, irmãos, nos Estados Unidos, é do Dia da Ação de Graças. Hoje começa-se a celebrar um pouco mais por todo o lado. Em Espanha já se celebra em alguns locais, igrejas, que é onde interessa, né? Em Portugal também, algumas igrejas já fazem culto à ação de graças. E é bom nós temos e pensarmos e pararmos um tempo para lembrar. Não tem a ver com a história da América tanto assim, tem a ver com Deus. Amém? E que nós pensar e sermos agradecidos. Tenho dois textos da palavra do Senhor, como os irmãos sabem. Eu queria que nós lêssemos o primeiro e, se pudéssemos, ficássemos de pé para ler Lucas 17, versículos 11 a 19. Uma história que os irmãos conhecem e que, por certo, já muitas vezes disseram, que já muitas vezes até censuraram aqui estes 9 homens. Amém? Lucas 17, versículos 11 a 19. E vamos orar. Amém? Pai amado, que o Senhor, Deus dos céus e da terra, nos conceda um coração grato. Que possamos nos voltar para o Senhor nesta manhã e com alegria celebrarmos o Senhor e nos lembrarmos de quem o Senhor é. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Em nome de Jesus. Amém. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, Mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Mas vamos podem ficar sentados. Sendo que este não é o texto principal para hoje, seria o texto de introdução, mas na verdade é o texto mais longo. Eu não queria entrar muito aqui na questão de samaritano e judeu, mas só lembrando aos irmãos que o homem que voltou era samaritano, era desprezado pelos judeus e seria aqueles que eram considerados como de segunda classe, menos importantes. Tinha 10 homens leprosos e, pela questão da época, hoje a lepra, embora uma doença que ainda existe, não é tão severamente mortífera como era na época, né? Na época, literalmente, as pessoas morriam de lepra, não havia forma de ser tratado ou qualquer outra forma. E porque era altamente contagioso, as pessoas eram afastadas. O leproso era obrigado a gritar quando via gente: leproso, leproso, ou lepra, lepra. De maneira que as pessoas pudessem afastar e tomar cuidado, porque seria contagioso. 10 homens juntos, todos preparados para morrer de lepra, não fazia diferença nenhuma. Eles caminhavam juntos, estavam juntos, e viram Jesus, então eles gritaram a uma certa distância, versículo 12, e gritaram: Jesus, Mestre, tem piedade de nós. Todos clamaram, percebes aqui a coletividade em que eles clamaram e pediram a Deus, a Jesus, a Deus, amém. Ao vê-los, Jesus disse: vão, mostrem-se aos sacerdotes. Vão fazer lá o que é normal da lei, da purificação. Quando um leproso, por algum motivo, especialmente sobrenatural para a ação de Deus, fosse purificado, na lei de Moisés, ou dizia o que é que ele teria que fazer e qual o ritual, como por exemplo procurar na pele se tinha ainda alguns resíduos de lepra ou se realmente era lepra.
Irmãos, lembram da lei de Moisés lá no deserto, certo? Então Jesus disse, vão e mostrem-se aos sacerdotes. Quando eles iam ao caminho, eles viram que estavam purificados, a lepra tinha ido embora, era notório na pele deles que já não existia mais lepra, aquela podridão da carne tinha desaparecido. Apenas um deles, o tal do samaritano, um deles que era samaritano, voltou, quando ele estava curado, voltou e louvou a Deus em alta voz. Ele louvou a Deus em alta voz. E ele, que tinha praticamente morto, pelo menos para a sociedade, estaria morto em poucos dias, fisicamente, ou em pouco tempo, não podia voltar para a sociedade, não podia voltar para a sua família, não podia estar e ter uma vida normal. Estava purificado, mas eram 10 que estavam, apenas um voltou e agradeceu a Deus em alta voz. Louvou a Deus, se postou, adorou o Senhor pelo milagre. Entendeu o milagre que tinha acontecido. Ele agora podia ter uma vida normal, ele poderia voltar para a sua família, teria que ir ao sacerdote, passar pelo ritual, mas ele poderia voltar. Jesus disse, não foram 10 os limpos, é que Jesus tinha perdido a conta, não é? Jesus disse, acho que eram 10. Não, ele sabe tudo. Ele é Senhor dos céus e da terra. A pergunta é propositada, porque a seguir ele diz onde é que estão os 9. O que aconteceu aos outros? Só um voltou para agradecer. Só um está grato pelo que aconteceu. E Jesus então lhes diz, levante-se e vá, a sua fé o salvou. Amados, o importante do texto, ou para mim, o que chama a minha atenção do texto, que eu queria chamar a nossa atenção esta manhã, é quão gratos nós somos a Deus por aquilo que o Senhor faz nas nossas vidas. E é tão bom termos cantado estes hinos e lembrar de contar as bênçãos. E não? Eu vi uma frase há uns anos atrás que me chamou a minha atenção, que dizia, não só conta as suas bênçãos, partilhas. Eu gostei tanto disso. Eu vi num desses lábios, assim, um quadrozinho que dizia, não somente conta as bênçãos, partilhas, divida-as. Divida com os outros e partilhe contando aos outros. Não só conte em número, conte quanto são as bênçãos do Senhor. O texto principal desta manhã, em Hebreus 9, 27 e 28, do jeito que estamos, os irmãos podem abrir a palavra do Senhor, leremos juntos. Hebreus 9, 27 e 28. Hebreus 9, 27 e 28. E teremos mais um texto no final, que é precisamente o texto que eu propus tomar sobre o culto. 1 Tessalonicenses 5, 18, mas iremos lá mais tarde. Hebreus 9, 27 e 28. Como os irmãos veem, o texto, a mensagem hoje é um pouco mais temática do que expositiva, mas ficaremos agora no texto de Hebreus 9, 27 e 28 e esse iremos analisar expositivamente. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos. E aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Pergunta para os irmãos, quantos esta manhã podem dizer amém a este texto? Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Amém? Amém? Aconteceu na sua vida? Você estava e está destinado a morrer uma só vez, mas assim como o leproso do texto anterior, era sem esperança, era morto em delitos e pecados, era com uma vida completamente inútil. O leproso não podia fazer mais nada, dos 10 leprosos, a vida dele estava destruída, acabada, mas Jesus o curou, e assim Cristo aponta para a salvação em Cristo, se entregou em nosso lugar, porque estávamos mortos em delitos e pecados, e a nossa vida era completamente inútil. Por mais que nos esforçássemos, por mais que tentássemos fazer, não havia nada em nossas vidas que agradasse a Deus. Cristo veio, Deus se fez homem, continuando sendo Deus,
completamente Deus, completamente homem, veio a esta terra e se ofereceu. Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez. Cristo se entregou. Está consumado. Ele se entregou naquela cruz. Ele morreu para levar sobre ele os pecados, carregando os nossos pecados, levar sobre ele a ira que estava prevista sobre nós. E uma vez, ele aparecerá. Ele foi oferecido uma única vez para tirar os pecados de... Olha o texto comigo. Para tirar os pecados de muitos. Você faz parte desses muitos? Não é de todos, não é de qualquer maneira, mas de muitos. Ele veio, se entregou e se ofereceu para tirar os pecados desses. E esse que fez isso aparecerá segunda vez. Ele voltará uma vez mais. Ele virá novamente. Falámos sobre isto a semana passada. E desta vez ele não veio para tirar o pecado, ele não veio para acabar o trabalho, ele não veio para fazer um novo sacrifício, ele não vem mais como servo se entregando para morrer no lugar de pecadores, mas ele vem para trazer salvação aos que o aguardam. E nota o texto, ele vem para trazer salvação, mas já não trouxe? Você diz, não, porque você diz assim, mas acabou de dizer que Jesus na cruz consumou e acabou o trabalho, mas afinal ele veio segunda vez para trazer salvação, mas não trouxe já? Meus amados irmãos, a beleza da vida cristã é essa, que nós às vezes nos passa e nos escapa. É que você uma vez estava condenado em delitos e pecados, você estava debaixo de condenação, você era como aqueles leprosos que andavam sem rumo, sem direção, mas uma vez em Cristo, agora há uma esperança, há uma vida, por causa de que Ele voltará para a consumação final da salvação, não no sentido da execução do sacrifício, mas da completa redenção na eternidade, a glorificação deste próprio corpo. Eu vou voltar atrás para que fique bem explícito. Aquilo que quase todos os anos, nesta altura do ano, eu prego, e que os irmãos devem lembrar que normalmente são uma série de 3 sermões. A salvação no passado, a salvação no presente e a salvação no futuro. No passado, Ele se ofereceu em seu lugar ainda antes que você existisse. Porque Ele já sabia que você existiria e Ele já te tinha escolhido antes da fundação do mundo. Esse é o poder da cruz. No futuro, porque Ele veio segunda vez. E quando Ele vier, Ele nos levará para viver com Ele e com Ele estaremos para sempre. Então não há segunda morte para o salvo. A morte é só física, é passageira, é como um mensageiro, é como aquele carro azul do Amazon que chega à sua porta e você fica todo excited. Right? Chega aquele carro azul, agora nem fazem barulho, são elétricos agora, já reparou? Chega já nem faz barulho. E você vê o carro chegar e diz, a minha encomenda chegou. Aí ele vai, põe na porta da frente e vai embora, né? Não era o meu. Aqueles que têm o app, vão no app ver quantas distância está a minha entrega, né? É a seguir, é o próximo. A morte é só aquele passageiro que vem e que leva um e que leva outro, mas que um dia o levará a si com o objetivo de o entregar ao Pai. É aquele que vem buscar, ele não vem entregar, ele vem buscar para levar para Deus, amém? Próxima vez que você vir um Amazon truck a chegar à sua porta, vai lembrar da pregação, vai? Que um dia vai chegar o dia da glorificação do seu corpo mortal e você estará com Cristo para sempre. Lembra, meus amados irmãos, que isto não é motivo de tristeza, mas de alegria e de confiança de que o Senhor vem buscar a si, para você viver com Ele. Seja pelo último dia, seja pela ressurreição, seja pelo arrebatamento, seja como for, estaremos com Ele. Amém? Motivo de alegria para o salvo. Mas o problema, meus amados irmãos, que eu acho que nós esquecemos mais, é de ser gratos agora, é de viver a salvação agora. Eu acho que é o que nós falhamos mais. É como o homem que foi curado e agora podia voltar para a sua casa e ter a sua vida e tudo em ordem, voltar para a sua família, mas ele lembrou, vou voltar atrás e vou ser grato, vou agradecer primeiro. Será que nós somos suficientemente gratos hoje por aquilo que o Senhor nos concede viver em Cristo? Você não está mais morto em delitos e pecados. A sua vida não é mais inútil.
Não é só mais um no meio da multidão. Você não é um no meio da multidão. Eu lembro quando eu era criança, nós tínhamos uma piada que era o que é que fazia o careca, o que é que faz um careca no meio da multidão? Todo mundo sabe essa história? Não. É um ponto de referência. O terceiro ao lado do careca, o dois à frente do careca, ou aquele quarto que está do lado esquerdo. Nunca ouviu isto? Irmãos? Era muito comum lá na nossa época. Nós falávamos isso muito. Alguns irmãos aí já se identificaram. Outros estão no caminho, como eu. Então, era o ponto de referência. Meu amado irmão, você é um ponto de referência. Com muito cabelo ou com pouco. É aquele onde a luz de Cristo brilha. No meio da escuridão. É aquele que caminha com Cristo. O Espírito Santo habita em si. Meu amado irmão, nós temos que parar com essa mentalidade que nós somos um povo coitado. Não, meus amados irmãos, nós somos... É claro que o mundo nos quer destruir. O Satanás nos quer... desfazer as nossas vidas e nos vai atacar e vai ter aflições e vai ter combates e vai ter angústias e vai ter lutas, mas amado irmão, o Espírito Santo escolheu habitar em si para que você resplandeça a glória de Deus. Meu amado irmão, seja grato ao Senhor só pelo facto de você ter vida e vida eterna. Nós agradecemos, meus amados irmãos, e é claro, nesta altura do ano, por certo que você agradeceu por coisas que você recebeu este ano, ou que você recebeu no passado. É claro que nós somos gratos pelo edifício que foi doado a nós há 3 anos, não é? 3 anos atrás. Somos tão gratos a Deus por as coisas boas que o Senhor nos concede, pelo o fulano que inventou cozinhar o peru, não é? Sou grato a Deus pelo fulano que inventou cozinhar um peru. Gosto do peru, irmãos. Somos gratos a Deus pela pessoa que inventou a luz elétrica. Já pensou viver às escuras? Os irmãos nesta altura do ano são tão agradecidos a Deus pelo aquecimento, não são? Tão bom. Somos gratos a Deus pelos nossos trabalhos, irmãos. Não somos? Somos gratos a Deus pela saúde que nós temos, mesmo em meio das dificuldades. Quando o irmão começa a sentir a ternura dos 40, os de Portugal perceberam. Você começa a sentir a ternura dos 40, você começa a perceber que, né, dói daqui, dói dali, mas a gente vai vivendo, graças a Deus. Somos gratos a Deus que a gente vai mantendo-se em pé. Amém? Lembra do irmão José Pata? Enquanto os pezinhos bolir, e quando passou a bolir só um, bolir é mexer em português arcaico, tá? Português lá antigo. Quase uma gíria, eu acho. Ele dizia, enquanto os pezinhos bolir, e depois um deles deixou de bolir, lembra? Ele continuava grato e continua grato. Quem lá vai visitá-lo vê isso. Essa é gratidão a Deus. Meus amados irmãos, como é que nós esquecemos o que é mais importante? Como é que nós podemos não perceber que toda a gratidão junta do mundo não é para comparar com a gratidão que tem que estar no nosso coração pela salvação que temos em Cristo? Como é que nós não conseguimos entender hoje que nem a morte nos atrapalha mais? As aflições e as consumições desta terra são tão pequenas comparado com a glória que há de ser revelada um dia. Como é que nós não conseguimos olhar atrás e dizer assim, o leproso, isso era brincadeira comparado com a minha situação? Meu amado irmão, eu tenho ouvido crentes lamentar de coisas tão absurdas. Eu lembro-me de ser criança, portanto não é ninguém que está aqui. E a pessoa dizer assim, um crente dizer assim, Cristo sofreu muito. Eu sei, mas olha que eu também já sofri muito. What? Que comparação idiota é essa? Porque Cristo sofreu e você não tem que sofrer porque Ele sofreu. O que Ele sofreu é espiritual, não tem nada a ver com físico. É claro que fisicamente também, mas fisicamente você vai sofrer, mas não espiritualmente. Porque Ele carregou sobre Ele. Meu amado irmão, você liga à rádio evangélica por aí? Entretenimento positivo. Eu não preciso, eu tenho Cristo. Eu estou a dizer que eu não ouço a rádio. Cada vez onde tem outra coisa, então liga à rádio, né? A Rádio Cristã vai dando mensagens positivas para me ajudar a atravessar o dia. Fala-me de Jesus, que é o que eu preciso. Fala-me de arrependimento e fé.
O crente não é o coitado, arrasta-se por aqui e por acolá, como se estivesse cheio de necessidades e problemas. Meu amado irmão, nós somos capazes de ser gratos por coisas materiais e físicas e às vezes não, perdemos de vista aquilo que é maior, que é Cristo, que é a salvação, a nossa alma. O congregar, olha que belo que é nós nos reunirmos e cantarmos ao Senhor, ouvirmos a palavra juntos, passarmos um dia na casa do Senhor, daqui a pouco ter uma refeição, que você diz assim, eu também podia ter em casa, e eu sei, mas o estarmos juntos em comunhão, o telefonarmos uns para os outros, o falarmos, o sermos igreja, nada se compara. Nós temos o melhor desta terra. Meu amado irmão, o que falta para pastor não, esses encorajadores aí da prosperidade que dizem, você vai ter o melhor desta terra. Não, você tem é Jesus. Você é parte do melhor. Você não vai ter o melhor, você é parte do melhor. O melhor desta terra é o reino de Deus. E nós somos o reino de Deus. Aparecerá a segunda vez. Versículo 28, não para tirar o pecado, não, isso ele já tirou, mas para trazer salvação aos que o aguardam, para de uma vez por todas sermos removidos desta terra e estarmos com Cristo para sempre, com todos aqueles que desde toda a eternidade foram salvos. Ou desde toda a criação, não toda a eternidade, toda a criação foram salvos. E estaremos para sempre com o Senhor. Oh, meus amados irmãos, que dia glorioso! Como não podemos nós dar graças agora, como não podemos nós, em nossas orações, ter um coração agradecido, como podemos nós não chegar diante do Senhor e ser como este leproso e gritar e clamar, Senhor, te agradeço. Mas às vezes dobramos os joelhos e já começamos a reclamar e a queixar e a lamentar. E nem percebemos o que o Senhor está a fazer em nossas vidas. O facto de sermos salvos, uma alegria vibrante em nosso coração contínua, porque não somos mais leprosos, mas porque podemos ter uma vida com Cristo e desfrutar dessa vida aqui. A Confissão do Westminster diz que o objetivo principal do homem é glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. Desfrute de quem Deus é agora. Se alegre no Senhor agora. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. E Ele é que nos concede todas as coisas. Muito mais do que a vida e a saúde e o carro e a casa, ou seja o que for, ou o seu trabalho, muito mais. Ele te concedeu salvação que você não merecia. Você até pode lutar por uma carreira, você pode lutar por uma casa, mas você não pode lutar pela salvação porque você estava morto e Ele te salvou. Mas desfruta disso. Meus amados irmãos, eu vou dar alguns exemplos para que nos ajude a gente a entender. Porque eu não queria que nós fôssemos para casa confusos com isto. Há uns anos atrás, outra vez quando eu era criança, assim, também tantos anos, alguns anos, jovenzinho, eu lembro-me de que as casas mais bonitas lá da área eram as casas dos Aveques. Só os de Portugal é que sabem o que é. Os Aveques eram aqueles imigrantes. O Cristo está-se a rir porque eu não lembrei que ele sabe. Os Aveques eram os imigrantes portugueses que iam trabalhar em França. A gente chamava-los os Aveques. Avec, eu acho que a palavra significa com, né? Com. A gente chamava-los Aveques. Que era Avec desse, Avec desse, ficaram os Aveques. Então, quando cheguei, as casas mais bonitas da área eram um dos Aveques. Mês de agosto, de casas bonitas, normalmente tinham os portões dourados. Coisa que a gente até dizia que era a grande e a francesa. O Cristo está tão contente com a pregação. O Cristo vai começar a falar em línguas tarde danada. Em francês. Então as casas abriam no mês de agosto. Até se cantava a música, nem meu querido mês de agosto. Por ti levou a inteiro a sonhar. Não é evangélico, mas não é cristão nem Bíblia. E abria essas casas, que era tudo bonito. Chegava aqueles Renault 21. Na época era uma coisa. E alguns tinham o Renault 25, o primeiro carro com o computador de bordo. Isto corria o ano da graça de 1900 e qualquer coisa. Olha quão velho eu sou, lembro tão bem disto. Bonito, tudo bonito. Fim do mês de agosto, fechava tudo. Era inverno logo. Até o próximo agosto. Tudo fechado, tudo apagado.
tinha ninguém. Conta-se que na França os portugueses não viviam assim, era só em Portugal 1 mês. 11 meses à espera para viver à grande e à francesa em Portugal quando eles viviam na França. E a maioria, quando se aposentasse, para os portugueses quando se reformasse, iam finalmente desfrutar. Poucos da minha cidade desfrutaram, porque vinham tão velhos, tão acabados, tão arruinados, que já estavam prontos a partir. Nunca desfrutaram nada do que fizeram de construir. Os filhos zangavam-se por causa da herança, desfaziam tudo. Quantas e quantas histórias assim. Mas é assim, mas que maluquice. É verdade, irmãos, esta é a realidade. Pelo menos a cidade onde eu vivia, a irmã Fátima sabe, a irmã Sónia, a irmã Marta, sabe que lá naquela época, a irmã Maria não sei, um pouco mais a norte, a irmã Isabel não, que ela também já mais lá para baixo não sei como era, mas na nossa área era assim. Irmãos, o que vai de crente hoje, que é salvo, que vai morar com Cristo, mas que está a desperdiçar a vida dele aqui na terra da mesma forma. Tem uma herança lá. Aos domingos vai lá desfrutar um bocadinho a gosto. Ao domingo de manhã é gosto. Vai lá um bocadinho à igreja desfrutar um bocadinho, vai para casa, é mesmo inverno, até o próximo domingo. Não vive a vida cristã, não desfruta de Cristo. É um triste, um amargurado, está sempre a cair emocionalmente. Tem descrente a animá-lo. Eu fico perdido, irmãos. Tem descrente a animar crente. What? O crente, o descrente que vai morrer em seus pecados se não se arrepender e que vai para o inferno é que anima o crente que é salvo e que tem vida eterna. What? E aí vive acabado por aqui, por acolá, todo consumido, todo desfeito e tal. Parece que não tem nenhuma esperança. Mas lá no domingo de manhã vai ao culto cantar e ouvir a palavra. E volta para a mesma coisa. O meu amado irmão, desfruta a salvação em Cristo enquanto você pode. É certo que um dia você vai morar com Cristo e lá é tudo diferente, mas aqui há uma razão, aqui há uma alegria, aqui há um contentamento e há um gozo nesta terra. Eu não estou a dizer que isto é o melhor, que é o melhor que vai acontecer. Não, o melhor está lá, o melhor é o porvir. Aqui tem aflição, tem luta, mas tem a presença do Espírito Santo na sua vida, que o anima, que o capacita, que lhe mostra Cristo, lhe mostra a eternidade. Quando você está... salvação no passado, presente e futuro. Você está no presente. Você olha para trás e diz, olha onde eu estava. O que estava reservado para mim. Olha o que Cristo fez. Você olha para o futuro e diz assim, olha que Ele vai voltar. E é promessa daquele que é fiel para cumprir que eu vou morar com Ele. Então agora aqui eu vou desfrutar. Eu vou viver para a glória de Deus. Eu vou me envolver com o reino de Deus, eu vou orar, eu vou cantar, eu vou ler a palavra, eu vou crescer espiritualmente, eu vou falar aos meus vizinhos de Cristo, eu vou falar do Evangelho, eu vou evangelizar, eu vou viver uma vida santa para a glória de Deus, eu vou me afastar do pecado, por causa da confiança e da certeza que eu tenho hoje. Meu amado irmão, não é possível que o mundo que vive em pecado, que vai a caminho do inferno, possa viver mais satisfeito que nós. Não é pelo que temos fisicamente nesta terra, é pelo que está no nosso coração. Esta confiança, esta alegria, esta confirmação. Você, pastor, você fala isso, você não sabe os meus problemas. E eu não sei, mas Jesus sabe. E Ele disse que Ele não dá coisa maior do que possamos suportar. Mas aí, pastor, você não sabe as minhas angústias, mas o Espírito Santo habita em si, você não entendeu? O que é mais poderoso? O que é maior? As suas lutas e dificuldades que Deus lhe permite atravessar para que você cresça espiritualmente, ou o Espírito Santo que te sustenta e te fortalece? Não há razão, meus amados irmãos, para vivermos angustiados e desesperados. O crente não vive angustiado e desesperado, ele sabe para onde vai, ele sabe de onde veio, e ele se regozija no Senhor hoje. Meus amados irmãos, se alegre no Senhor, se aproxima do Senhor cada vez mais. E Ele é fiel, Ele prometeu que Ele viria novamente buscar os que são dele, e você estará com Cristo logo, logo.
Porque será que as aflições deste mundo nos perturbam tanto? Porque será que as angústias deste mundo nos conseguem obscurecer tanto? Nos fazem perder o sorriso, nos fazem perder o ânimo? Por que será? E a resposta é porque nós nos esquecemos de quem Cristo é. A razão é que nós nos esquecemos do Senhor. A razão é que nós deixamos tantas coisas nos perturbar e nos afastar. A razão é porque nós enfraquecemos. A razão de nós enfraquecermos é porque nós esquecemos de Cristo. Nós esquecemos do sacrifício da cruz. Nós esquecemos da vida que está por vir. Então, meu irmão, minha irmã, neste Thanksgiving, neste dia de culto, ação de graças, lembre-se de Jesus. Lembre-se da vida eterna. Não deixe Satanás roubar essa alegria. Não seja como os 9 leprosos que foram embora. Eles tinham que recuperar agora, eles tinham tanto que fazer, eles estavam tão ocupados, eles agora tinham que ir ter com as famílias, eles queriam contar. Um deles disse, não, eu primeiro preciso agradecer. Porque agora eu tenho vida. E a vida dele, você sabe que ele morreu outra vez, não é? Toda a gente sabe. Ou você tem visto este leproso aí na rua? E foi curado para morrer, não? Você foi limpo do pecado para viver eternamente. O leproso foi curado da lepra para morrer novamente. Você foi limpo de uma vez por todas do pecado, da condenação, para viver eternamente. Que o Senhor nos ajude, meus amados irmãos, a lembrarmos sempre do sacrifício da morte do Senhor. 1 Tessalonicenses 5,18 diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. E foi o texto que o presbítero, sem saber, right? Não era este o texto que eu tinha mandado, não é? Não. Deem graças em todas as circunstâncias. Não, dê graças em todas as circunstâncias. Essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Lembre-se que o Senhor é consigo. Que o Senhor é o nosso refúgio. E mesmo no meio de tempestades e dificuldades, Ele não nos deixa. E se Ele permitir que dificuldades venham à sua vida, é só para você ser aperfeiçoado, para você ser santificado, para você ser purificado, para você ser de exemplo, para você dar glória a Deus. E logo, logo, Ele vem buscar a sua igreja e nós teremos com Ele para sempre. Mas no tempo que estiver aqui, se alegre no Senhor. Filipenses diz: regozijai-vos, 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 regozije-se no Senhor. Vamos orar.